Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do 60 Mais, esse programa que tem como objetivo levar informação, entretenimento a você que já passou dos 60 ou assim como eu, também quer chegar lá com saúde, com vitalidade e com muito bom humor. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Valda, CEO da TopMed, que destaca-se pela experiência e pelo uso de tecnologia. A gente vai bater um papo muito interessante, levando tecnologia a esse nosso público que também hoje já está muito conectado. Valda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Éder. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, batendo, esse papo aí sobre saúde e tecnologia, o qual nós somos, sob suspeita, muito apaixonados. Isso mesmo. Valda, a gente sempre começa esse nosso papo primeiro falando, um pouquinho da trajetória, quem é a Valda, como que a Valda chegou a esse posto que é um posto, que como todo mundo sabe, é de muita visibilidade, mas de muita responsabilidade. Eu queria que tu tratasse um pouquinho da TopMed, mas da tua trajetória até aqui. Perfeito. TopMed, uma empresa de uma health tech, obviamente nasceu com esse DNA, 19 anos atrás, então não é uma empresa que nasceu com a pandemia, porque após a pandemia a saúde digital se popularizou de fato, acho que foi um avanço, um tremendo avanço nesse sentido, mas a TopMed é uma empresa catarinense, nasceu aqui em Florianópolis, Santa Catarina sempre sendo precursora, protagonista, e nasceu naquele momento já com essa intenção, com essa visibilidade de que o Brasil, sendo um país territorial extenso, faria muito sentido, que essa promoção de saúde fosse feita através de tecnologia, de forma remota, assistência à saúde de forma remota. Quer dizer, para ter um atendimento de saúde, eu não necessariamente preciso estar na frente, de um profissional de saúde. Obviamente, nem preciso dizer os desafios que era isso, de falar de saúde digital 19 anos atrás. Como é que a Valda chega na TopMed, eu sou natural de Urubici, eu acho que a grande maioria já deve ter ouvido falar e ter tido a oportunidade de conhecer Urubici, que é lindíssimo, uma região maravilhosa. Maravilhosa. A gente sempre diz que é a Suíça brasileira, porque em termos de temperatura, nós estamos em Florianópolis aqui a 30 graus e a gente chega lá a 15, 16 graus, Então a diferença é muito, muito grande em termos de clima, de temperatura. E paisagem, geografia extremamente fabulosa, linda. Desde muito jovem eu sempre quis estudar, obviamente, Eu sou a caçula de 4 irmãs, então nós éramos 4 mulheres. Meu pai é um santo, porque conviveu com 5 mulheres, Nós 4 e mais a minha mãe. E eu sempre tive esse desejo de ter outra visibilidade, de estudar, de fazer algo diferente do que uma trajetória em Urubici iria me proporcionar, dado naquele momento, o tamanho da cidade. Hoje já é outra cidade, outro contexto. E aí eu fui fazer, deve ser uma curiosidade, eu fiz o meu teste vocacional para saber o que eu tinha aptidão, aderência. E aí deu medicina. Mas eu não tinha a menor tendência, inclinação para assistência, para assistencial, para medicina. Eu disse, gente, não pode, fiz de novo. Deu de novo. Tá, mas não vai ser. Vai ser lógica, exatas, E eu optei naquela ocasião em fazer ciência da computação. Fiz na FURB, me formei em ciência da computação. Mal sabia eu que lá no decorrer da minha jornada ia poder juntar, a expectativa de trabalhar com saúde e tecnologia. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Desenvolvi minha trajetória numa corretora de seguros, me tornei sócia dessa corretora ao longo dessa trajetória, foram 16 anos, então todo o meu crescimento, desenvolvimento no universo corporativo se deu nessa corretora. Nós somos
incorporados, né, comprados pelo Grupo Suzano e Sonai, que fez essa consolidação de corretoras de seguros no Brasil. Nós trabalhávamos já, era direcionada a grandes riscos, né? Então a gente fazia gerenciamento de riscos e seguros. E eu sempre muito no back-office, né? Sempre em finanças, em gestão, na operação, né? Então nunca tinha tido um papel muito atuante no comercial. E aí, quando a gente fez essa junção, essa consolidação, eu assumi um papel no Grupo Suzano e Sonai, em São Paulo, de coordenar essa consolidação na ocasião. Isso, depois de 1 ano e pouquinho, eu estando em São Paulo, decidi que eu queria voltar para Blumenau, que era o meu reduto. Voltei para Blumenau e recebi um convite do Jaime de Almeida, Grupo Almeida Júnior, para integrar o time, né? E aí foi um desafio, porque o meu desenvolvimento todo era em serviço, e de repente foi para o varejo. E aí foi uma experiência muito bacana, onde eu tive a oportunidade de desenvolver também esse lado comercial, né? Passado aí 5 anos, eu decidi sair do Grupo Almeida Júnior. Primeiro, a decisão de sair de um grupo de 16 anos é muito difícil, né? Depois que a gente toma a primeira decisão, a segunda fica um pouco mais fácil. Concordo. E aí eu acho que é isso, assim, a vida não tem ensaio, né? E à medida que a gente decide que precisa mudar, a gente precisa realmente tomar a frente e mudar. E foi isso que eu fiz. Então, eu saí do Grupo Almeida Júnior, e nesse movimento de sair do Grupo Almeida Júnior, recebi o convite da TopMed, né? E fiquei, obviamente, apaixonada, porque a gente está falando de 2 universos, né, no Brasil, com tremenda possibilidade de crescimento e expansão, mas não foi só isso, né, que movimentou. É claro que era um universo extremamente interessante, né, em termos de tecnologia, inovação, mas também de um propósito efetivo na vida, na entrega de milhares de pessoas, né? E aí eu recebi esse convite na TopMed, aceitei e cá estou, né? Fazendo esse trabalho aí, agora está completando 4 anos à frente da gestão da TopMed, uma empresa predominantemente feminina, né? 73% do nosso quadro é feminino. Que legal! Em termos de direção, né, de C-levels, aí a gente tem 50% feminino. Então, é uma empresa, diria assim, muito à frente, né? Diferente aí a gente engrossa a estatística para o lado positivo, né? Enquanto o mundo corporativo aí está tentando equalizar isso em termos de quanto isso é saudável, né? Ter esse equilíbrio, a gente já vive isso. Então, assim, além do propósito, além da tecnologia, além da inovação, a gente ainda tem como empresa um habitat muito, muito bacana. Me surpreendeu, Valda, né? Porque a gente conversava antes, né? Sim. Você, né, incorporou tanto, né, a TopMed que me parece assim que tu tá junto desde o começo da história da TopMed. Tamanho é aquilo que a gente falava, a paixão que a gente vê em você quando tu fala do negócio em si. E eu queria que tu falasse um pouquinho então da história, né, da TopMed, da história da telemedicina, para a gente começar a ir levando para o nosso telespectador um pouquinho mais do que é, como usar e os benefícios. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é a TopMed e a história da telemedicina. Bacana. Telemedicina também não é novidade, né? A gente falava aqui há pouco, né, que a pandemia, ela na verdade, ela acelerou um processo cultural, né, que eu acho que iria acontecer naturalmente, mas na linha do tempo muito mais lento, né? Isso acelerou. Então a TopMed nasceu há 19 anos atrás, fazia um trabalho de assistência à saúde de forma remota, mas híbrida. Então ela trabalhava especificamente em alguns grupos, autogestão, operadores de saúde, né, onde ela monitorava esse grupo, trabalhava com a saúde preventiva, programas de gestão de saúde, né? Então, em alguns momentos, essa gama de pessoas que a TopMed atendia, horas era presencial, horas era remoto.
nunca com a telemedicina efetivamente como a gente conhece hoje, né? A gente chama de telesaúde, obviamente usando todas as tecnologias, né? Então são 19 anos que a TopMed vem aprimorando, né? Software, aplicativo, tecnologia, desenvolvimento mesmo dos atendimentos, os programas que nós utilizamos são todos proprietários, né? Desenvolvimento não só de cunho tecnológico, mas também intelectual, né, com todo o conhecimento técnico também embarcado nesse modelo de atendimento. E aí, por que é importante diferenciar isso? Né? Porque a gente sempre diz, a gente faz ainda telesaúde, que é para vocês entenderem a diferença. Telesaúde, imagina um guarda-chuva muito amplo, né? E tudo que se refere à saúde está embaixo desse guarda-chuva. E telemedicina, especificamente, é um dos itens que se enquadram nesse contexto de telesaúde, que é onde, obrigatoriamente, uma das pontas vai estar conectado o médico. Tá? Então, sim, telesaúde tu pode ter com psicologia, com nutricionista, com fono, com personal, com assistente social. Então, assim, o guarda-chuva é muito amplo, né? Mas não se podia, não era permitido, né, em lei, ter, por exemplo, a prescrição de um médico por tele. E aí a pandemia acelerou muito esse processo, né, porque evidentemente de uma hora para outra tudo se fechou, né, o lockdown era a única forma, né, era eminente de cuidar da saúde. E a telemedicina já era muito tempo praticada, né? Laudos, né? Exames, essa comunicação ela já existia. Então, obviamente, esse processo acelerou. Como a TopMed já vinha desenvolvendo isso e trabalhando com isso, a hora que aconteceu a pandemia, a TopMed estava absolutamente pronta para acontecer isso, né? Então, com prontuário, com teleatendimento, transitando em vários canais de comunicação, né? Então, um atendimento pode começar pelo telefone, pode ir para uma vídeo. Nós já fazíamos atendimento em videochamada, né? Desde 2015. Então, foi realmente, assim, um divisor de águas, né? Aconteceu de um dia para o outro. Um exemplo muito claro que a gente tem de atuação e que a gente materializa isso, a TopMed atende também bastante a área pública, né? Tem uma vertical que é a B2G. E um desses atendimentos é a Prefeitura de Florianópolis, né? Que tinha, antes da pandemia, lançado um edital, onde a TopMed foi a vencedora. E aí, entre lançar o edital, assinar contrato, tem o desenvolvimento de protocolos das áreas técnicas, dos médicos envolvidos. Isso tem um tempo até ter o go live mesmo e o serviço ser de fato implantado. E o marco, né, foi que esse programa, né, esse Alô Saúde Floripa, ele foi lançado, ele teve, né, ao ar depois de todas as homologações e validações, ele foi ao ar dia 16 de março e o lockdown foi dia 18 de março. E a previsibilidade é que era assim, puxa, é um processo cultural, né, a gente vai trabalhar a população e tal. Então foi estimado aí 2.300 atendimentos mês, e no primeiro dia de Go Live a gente já teve 7.000 atendimentos. Né? Então, assim, foi efetivamente um divisor de águas, né? E óbvio, né, a cidade de Florianópolis, ela é um case, né? Não só por estar preparada, não pensando na pandemia, mas pela maturidade, né, de toda a área de saúde envolvida no processo. Ela é case hoje, visibilidade, Florianópolis tem essa visibilidade. Do nível de maturidade já e de evolução nesse modelo de atendimento. E aí a gente não parou mais, né? Então hoje a gente atende mais de 27 municípios, atendemos o Ministério da Justiça, né? Os presídios, que faz muito sentido. Que faz muito sentido não ter o deslocamento. Então, aquilo que a gente fala, né? A telemedicina, ela não só supre, né? E a gente é apaixonado por tecnologia, mas a gente defende muito que o online e o offline importam e andam juntos. O que quer dizer isso? Que a telemedicina, a tecnologia, vem preencher uma lacuna, um hiato que existia. Porque a nossa cultura, né, as gerações que estão aí nativas digitais, né, já estão prontas para isso, já nasceram prontas para isso.
Mas a gente tem uma questão de cultura de acreditar que isso é possível, mas como funciona, né? Até ter uma experiência, até realizar, poxa, eu fiz a consulta, o médico conversou comigo, fez a minha prescrição, né? Ou fez a minha requisição de exames, eu já recebi no momento seguinte, né? Então, isso funciona, né? É efetivo. E a telemedicina comprovou a efetividade na resolutividade disso. Então, assim, de cada 100 pessoas, Éder, que são atendidos pela telemedicina, somente 8% são encaminhados ao presencial, que precisam ir no presencial. Olha só. Então, eu sempre materializo, né? Imagina uma fila, né? Numa unidade de saúde, 100 pessoas na fila, onde ali precisariam ter no máximo 8, 10 pessoas, né? Imagina como o recurso físico seria bem utilizado para aquelas que realmente precisam estar lá, né? Pronto atendimento nos hospitais, né? É sabido que mais de 70% das pessoas que vão até o pronto atendimento não usam absolutamente nenhum recurso físico para serem atendidas, né? Deslocamento, acesso, custo, segurança, né? Porque ela também promove, né? Antes a gente tinha um modelo de saúde onde era o centro de saúde e tudo era em torno desse centro, né? Então, a pessoa tinha que se deslocar, o profissional tinha que se deslocar. Hoje, a gente tem um prisma onde o usuário é protagonista da sua saúde, seu maior ativo, né? E ele é o centro disso. Então, de onde ele está, ele consegue ter acesso ao que ele precisa e, o mais importante, na hora que ele precisa, né? Então, um sintoma não se agrava, eu sou tratado na hora certa, né? O custo disso tudo, né? O custo da saúde, ele é transversal, ele impacta a economia, ele impacta a social, porque se eu tenho um membro da minha família doente, isso me impacta, né? A pessoa que está doente vai deixar de trabalhar, né? O custo desse tratamento, se o sintoma se agravar, ele fica maior. Então, a gente tem aí, poderia ficar falando horas aqui, tá? Mas, assim, a telemedicina, eu acho que ela é crucial, né, para a gente usar no nosso cotidiano, entendendo que 90% das nossas demandas podem ser tratadas e resolvidas com o auxílio da tecnologia. Isso não é maravilhoso? É isso que me chama muito a atenção, isso, né? Porque, levando em conta que a gente está falando aqui com um público que não ainda, né, talvez não esteja acostumado a usar da tecnologia, ou tem até uma certa desconfiança se vai ser efetivo, é justamente o dado, o número, que vai melhorar esse entendimento. E aí que eu gostaria que tu, mais ou menos, né, vamos pegar como base aqui a Prefeitura de Florianópolis, né, que daí então a gente já está falando no poder público, no sistema público de saúde. Como é, vamos, né, levar o passo a passo. Hoje, como é que seria uma jornada do usuário de telemedicina? Tá, essa jornada, ela independe, primeiro ela é muito simples, ela independe de ser do público ou do privado. O que difere, né, é um modelo de produto que ele vai ter acesso ao final. Perfeito. Né? Mas, por exemplo, imagina que eu estou aqui agora e eu sinto a necessidade, estou com uma dor de cabeça já 2 dias e, né, ao invés de eu me automedicar, eu vou procurar uma orientação correta. Eu pego meu telefone, eu tenho vários canais de acesso, né? Então, assim, imagina que eu sou cliente TopMed. Então, eu tenho um número onde eu posso ligar, eu tenho um aplicativo onde eu posso entrar. Esse número, ele se converte tanto em WhatsApp como em telefone. Então, assim, a gente transita por todos os canais de atendimento justamente em função desse letramento digital. Facilitar para todas as idades esse atendimento, né? Ele tem que ser fácil, é uma jornada que não pode ter atrito. E aí eu faço o contato, né? Primeiro atendimento é um concierge de saúde que vai te atender, vai te ouvir, entender qual é a tua demanda. Se for algo com sintoma, ele vai encaminhar para um enfermeiro, o enfermeiro vai fazer essa triagem. E aí, entendendo que, poxa, não, o caso do Éder não é tão grave, né? Ou ele precisa de uma orientação em saúde, ele não precisa ir no presencial, mas ele precisa de uma consulta, orientação médica. Ele vai te enviar um link
Então, se tu não precisar, mas eu não tenho aplicativo, ele te envia um link via WhatsApp, tu clica nesse link e o médico está na tela te esperando para conversar contigo, né? Terminou a consulta, o médico, se ele vai te fazer alguma requisição de exame, tu já recebe no teu telefone, no WhatsApp, no teu SMS, no teu e-mail, como tu preferir, né? E se tiver uma prescrição, a mesma coisa, né? Então, já com QR Code, com tudo assinado. E aí tu pode até na farmácia, né? Hoje, como é tudo online, também pode mandar isso, né? Esse pedido pela farmácia, que como é digital vai reconhecer, e tu recebe esse medicamento, inclusive, em casa. Então, assim, zero atrito, Éder, né? Assim, escolhe o canal de contato que a pessoa se entende mais familiarizada, né? Eu gosto mais de ver, então vai ser vídeo, né? Eu gosto de fazer o contato por telefone, se necessário vídeo. A TopMed preconiza que todas as consultas médicas sejam por vídeo, né? Da importância desse visual. Esse contato. Exato. Então, assim, o processo é muito simples, né? Nós fizemos um projeto em Aracaju que foi muito bacana, que foi equipar as salas das unidades de saúde para consultas por especialidade, aí não atenção primária. Então, as pessoas iam até a unidade, né, e iam para consulta com cardiologista, dermatologista, e o médico se conectava. Então, foi equipada uma sala com tela, com som, com câmera, e as pessoas faziam consulta ali, né? Elas podiam fazer de casa? Podiam. Sim. Mas a gente ainda tem e vive isso, obviamente isso é exponencial, né? Como eu te relatei, cada vez mais as pessoas estão usando e tendo familiaridade, mas aqueles locais, aquelas regiões onde isso ainda é um ponto a ser tratado, né? Que é a cultura, saber se funciona ou não, né? Aí os canais também estão entendendo como tratar isso, né? E aí, assim, o projeto é maravilhoso, porque, assim, pessoas que esperavam por uma consulta de especialidade, numa filinha até 1 ano, se reduziu para menos de 20 dias. Então, assim, é espetacular, né? Porque a densidade médica, a gente vive em Santa Catarina aqui, no sul especificamente, a gente não tem essa dificuldade, não, né? Às vezes tu demora um tempo mais, né? Enfim, mas a densidade médica ainda se concentra no sul e no sudeste. Então, o que pra gente é normal, para muita gente no Brasil é uma absurda exceção, né? De tempo, de demora, de acesso, porque as especialidades médicas ainda estão concentradas em grandes centros. Então, também um dado interessante. Muito interessante. E tu trouxe, né, na tua fala, e acho que também vale a gente abrir isso. Então, não necessariamente eu preciso estar no plano no serviço público para me acessar a TopMed. Eu posso... Pode, através de canais específicos da TopMed também, tu pode ter um contrato teu, particular. Pessoa física, eu vou privado. Lá. Então, acho que já é uma oportunidade então, de colocar para os nossos ouvintes como faz para acessar a TopMed. Perfeito. Esse canal, pessoa física, é feito através de um parceiro da TopMed chamado Telamed. Telamed.com.br. Telamed.com.br. Isso. Esse é um canal que atende diretamente o usuário final, né? A TopMed especificamente atende o B2B. Então, ela chega até o canal de distribuição e esse canal chega até o usuário final. Por exemplo, a prefeitura. Então, nós entregamos a prefeitura e a prefeitura entrega os seus usuários. Nós temos, por exemplo, estava falando de comunicação, nós temos a Unifique como um cliente nosso, né, em telecomunicações, BrisaNet, no Nordeste também. Então, a Ailus Cooperativa também é um cliente. Então, a gente chega até a Ailus e a Ailus distribui para os seus cooperados como um serviço disponibilizado pela cooperativa. É claro, né, daí a gente estuda a característica dessa base, qual o produto mais... Então, assim, tudo isso ainda é tailor-made, tá? Qual o produto mais assertivo, o que faz sentido ou não. E falando desse público, eu lembrei de outro dado super importante, que é renovação de receita. Algo tão cotidiano, né? Quem faz uso de medicamento contínuo precisa ter essa renovação de receita. E às vezes as pessoas se deslocam, né? Se deslocavam
até o local só para fazer a renovação de receita, né? E pode ser feito via telemedicina, seguindo, obviamente, todos os protocolos recomendados pelo profissional médico. Então, muito interessante também. Outro ponto que a gente conversou e agora conecta muito bem o que tu está trazendo é a neutralização de carbono. Nós falávamos, né, sobre número que eu fiquei espantado com isso, porque justamente a condição de você ter a tecnologia a teu favor e fazer de casa tudo aquilo que tu ia ter que ir se deslocar, eu queria que tu trouxesse para o pessoal entender tamanho a grandeza, que às vezes a gente só impacto, pensa, né? Talvez a gente só olha, é só tecnologia. Não, tem muito mais por trás. Tecnologia não é uma coisa isolada. Eu acho que é importante, né, a gente contextualizar, até porque na Top Med a gente tem isso muito claro, que tecnologia é um meio e as pessoas são a razão. Então a tecnologia nunca é o fim, né? Então a gente está falando aí de usar, né, conectividade, tecnologia, IA, como é que a gente deixa esse processo fluido, né, mas sem perder a humanização, né? Porque o indivíduo, o atendimento de saúde, ele é muito particular, o indivíduo é único, né? O que serve para mim não serve para o Éder, e assim vai. Então, a gente, além de trabalhar a tecnologia, nós entendemos que é o seguinte, a gente evita deslocamento, certo? Certo. Somos signatários do Pacto Global da ONU, e uma das ODSs é o meio ambiente, né? E como é que a gente cuida, como é que a gente também protege o meio ambiente? E aí a gente entendeu que, poxa, se eu evito o deslocamento, de quanto eu estou falando de não emissão de CO2, por exemplo? E a gente contratou, como a gente é inquieto, né? A gente não é acomodado, a gente foi atrás de empresa certificadora, homologada, que fizesse esse estudo de forma auditável, né? E nos desse esse número, quanto isso representa. O ano passado, a gente fez em torno de 1.300.000 atendimentos, né? Te falei em torno de 100.000 atendimentos mês. Esse ano a gente vai passar aí dos 200.000 atendimentos mês, né? Então, isso é o dobro do que a gente já fazia o ano passado. E aí a gente teve essa base auditada, né? E ficamos também surpresos, né? Embora de 1.300.000 o auditado com todos os dados, né? Porque precisa ter CEP, endereço, né, para justamente fazer esse rastreio da distância que a pessoa deixou de percorrer para chegar a um atendimento de saúde. E aí descobrimos que dessa base auditada, de 1.300.000, nós tivemos a empresa descolou aí 262.000 atendimentos perfeitos, né? Isso dá para a gente mensurar. Isso representou 5,5 milhões de quilômetros não percorridos. Isso são 537 toneladas de CO2 que não foram emitidas, né? Não não contaminaram, não poluíram, né? E aí a gente, peraí, se isso é verdade, então se a gente colocar aqui na mesa todos os atendimentos que a gente fez, né? Até então, quanto nós estamos falando? E aí a gente ficou absurdamente surpreso, né? Porque deu mais de 120.000 toneladas. Então é um negócio absurdo. Só o ano passado, essas 537 toneladas impactaram aí, representam, né, 65.000 árvores. Eu disse, e aí a gente ficou mais fascinado ainda, porque a gente não está só cuidando das pessoas, né, promovendo esse acesso, mas a gente também está contribuindo para um mundo melhor, né? E eu acho que o que todo mundo procura não é a melhor empresa, é uma empresa melhor para o mundo, né, onde contribui. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que cada vez mais isso está claro que o papel das empresas, obviamente toda empresa, né, ela vai trabalhar e no final vai aferir lucro sobre a sua operação. E isso já está se tornando natural, que antes tinha um certo preconceito. Mas ela tem que ter como propósito ajudar pessoas e melhorar o mundo. Isso faz parte. Eu vejo isso muito claramente quando você traz tecnologia, traduz essa tecnologia em outros benefícios, fazendo com que a gente cada vez mais comece a entender que não tem mais volta esse processo.
Esse é um caminho sem volta. Tanto olhar para o ambiente e olhar para a tecnologia. Nós estamos, né, num mês que é um mês assim, que é emblemático para a saúde, né? O Outubro Rosa. Tu trouxe ali, e que bom que vocês têm uma predominância feminina, né? Isso até traduz um pouco assim para, né, a gente entende um pouco mais vocês assim, porque justamente, né, o espírito feminino, ele tem, principalmente, né, na saúde, eu entendo que é um olhar diferente, né? A mulher, ela é por si cuidadora, por ser genitora, né? Acho que tem essa característica. Firmeza, mas com sensibilidade, exatamente, né? Com cuidado. Exatamente. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, né, das várias frentes, né, que a tecnologia hoje possibilita que a mulher possa ter um autocuidado, um melhor entendimento do seu corpo, porque a gente sabe, né, Outubro Rosa, o câncer de mama, ele pode ser muito bem resolvido ou muito bem agressivo se você perceber ele antes, né? Eu sei, tive a minha mãe afetada, por isso perdi a minha mãe por conta do câncer, o quanto isso é um desastre na família, é um impacto que então, como que a TopMed, né, hoje, quais as ações, como é que hoje, para as mulheres, assim, né, como é que funciona isso na prática? Os homens não fiquem chateados, tá? Mas, não, assim, a gente sabe que... A gente cuida também, né, dos homens, de toda toda a sociedade, mas, assim, a mulher, ela tem necessidades diferentes, né, durante a vida dela, estágios diferentes, né? A adolescência é um habitat, né? Depois a questão de gestação, de ter um filho, é outro momento de vida. E aí vem a maturidade, né? E quais as etapas, quais os cuidados que precisam, né? Primeiro, acho que assim, a gente tinha até um passado muito recente, muito preconceito, com vários desses estágios, né? Mito, preconceito, desinformação, né? Então, muita. Não tinha acesso à informação, né? Tinha, um diz isso, outro diz aquilo, tá? Mas onde é que eu tenho a informação que serve para mim, né? Como indivíduo, o que faz bem para mim? E aí a TopMed olha para isso tudo, né? E cria aí uma plataforma não só de atendimento, mas de informação, de orientação, de cuidado. Então, assim, tá aí a primeira disrupção, que é acesso à informação de qualidade, né? Com seriedade, de qualidade, de cuidado à saúde, efetivamente, pensado para esses estágios de vida. Mas a gente foi além, para as mulheres. A gente incorporou na jornada da TopMed uma inovação, né? Não é substituição, deixar bem claro, não é substituição, né? O tempo todo assim, a gente está falando, o digital não substitui o presencial, ele é complementar. A gente trouxe, né, uma tecnologia, a gente faz algumas parcerias, né? A gente entende que andando junto e fazendo essas parcerias, tudo anda mais rápido, né, mais Com efetivo. certeza. E uma dessas nossas parcerias é a tecnologia que eu acho extremamente revolucionária, que chama-se Aurora Care. É um rastreio, uma análise da mama da mulher, sem limite, né, de idade, tipo, a partir de 20 anos pode fazer isso. É uma foto, é uma imagem, né, por termografia, literalmente é um celular com uma câmera acoplada de infravermelho, de termografia, e essa foto tirada, né, da mama da mulher, sem toque físico, sem uma foto, a IA não é testa, ela compara os padrões, né? Então, assim, tu imagina a efetividade de uma IA comparando, né? Com banco de dados gigantesco, tá? Dizendo assim, ó, aqui tem uma possível lesão, vamos... Então, isso sem absolutamente... Detalhe, mobilidade. A gente fez esse projeto no Pará. Foram 4.000 mulheres. Olha, onde esse exame foi realizado, e dentro da idade de 50 a 69 anos, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Essa semana passada anunciou aí que trouxe para 40 anos, porque a incidência de câncer está cada vez maior em mulheres mais jovens. Né? E o câncer de mama, se detectado precocemente, ele é tratável. Né? Então, hoje a gente tem 700.000 mulheres, né, que descobrem o câncer.
e um índice de mortalidade ainda muito alto, né? Desnecessário, né? Mas aí entra cultura, acesso, entra uma série de fatores, né? E a gente levou isso até as mulheres. Então, assim, o Pará é um exemplo claro de tudo que a gente falou, de extensão, de território, de acesso. E aí a gente fez isso, levando isso, né, em alguns centros, fazendo, e aí, para nossa surpresa, dentro dessa idade que já deveria ter feito uma mamografia, né, na sua existência, 46,8%, 47% das mulheres nunca tinham feito. Então, assim, e aí todas que fizeram, a gente fez, né, uma jornada que complementou essa jornada, então, assim, foram 15% de todas que foram feitas que tiveram alguma suspeita, que isso pode ser verdade ou não. Ou não. Mas é um rastreio. Exato. Né? E aí essas mulheres que têm a suspeita vão para a mamografia, vão para a ultrassom, e aí tem o seu caso efetivamente tratado. Né? No tempo. Então, eu fico imaginando, né? Claro, são avanços necessários, tem um cuidado, tem uma jornada, a mulher recebe isso, porque imagina, né? Eu faço esse exame e, poxa, tem uma suspeita. Essa suspeita pode ser como uma mamografia também aponta, né? Às vezes é uma suspeita, não é nada, né? Mas eu preciso ver, né? Eu preciso tratar isso. Investigar isso. E aí tem esse cuidado, né? A jornada, todos os análises são validadas por médico. As que têm suspeita, tem no mesmo momento uma consulta agendada com o médico para falar sobre, explicar sobre, dar sequência do que precisa ser feito, essa orientação. Então, eu fico imaginando, né, assim, um curto espaço de tempo, isso está disponível, por exemplo, em unidades de saúde, ou melhor, eu poder comprar isso numa farmácia e realizar numa farmácia. A gente acredita demais que as farmácias ainda serão point of care, né, que é pela logística, né, pela distribuição dessas farmácias, porque que município não tem farmácia? Né? Então, isso poderiam ser centros de cuidado. Imagina, a mulher compra isso, faz na própria farmácia e tem o seu resultado. Diz, poxa, eu preciso fazer uma mamografia, né? Ou não, tá tudo bem. Então, assim, são avanços que a tecnologia... E não para por aí, né? São avanços, assim, que esse está contribuindo demais para a saúde da mulher. Agora tem outro que é o Papa Nicolau, que é a coleta poder ser feita em casa, ter esse diagnóstico, né? Também nesse formato. E só esses 2 pontos aqui, né, que é o colo de útero e a mama, representam 80% do câncer em mulheres. Então, imagina, né, só nessas 2 ações, o quanto a tecnologia vai, de fato, transformar vidas, né, detectado precocemente e tratado. Rompe uma série também de tabus, de preconceitos que tu trouxe antes, né? Isso. Porque nessa primeira fase, a mulher está autônoma nesse processo, né? Então, se resguarda alguns... porque eu tenho que ir no médico, porque ainda se tem alguns... Né? A gente, como tu falou antes, nós somos no Sul, a gente vive um cenário um pouco diferente. Mas no Brasil todo, no mundo, né? Mas vamos falar no Brasil, não é assim. Então, a escala que isso proporciona, e aí que eu acho super importante, é... entender que a gente já está com isso disponível, né? Já estamos com isso disponível. Então, isso já acontecendo, isso já é realidade. Esse case do Pará é fantástico. E o que vem, né, Éder, assim, a transformação que vem, por isso que eu digo que é exponencial, né? Então, hoje a gente atende aí 4,5 milhões de vidas, né, que estão ativas nesse momento na base. Realizamos em torno de 210 mil, 200 mil atendimentos mês. Isso representa, né, de espaço físico, por exemplo, de pronto atendimento, que teria que ter uns 40, 50 pronto atendimento com porta aberta para atender essa demanda. Né? Isso primeiro, é exponencial no cuidado, mas também no recurso. Né? E falando assim, saindo totalmente agora, né, dessa tratativa de resolução, de acesso, os nativos digitais, eles vão olhar para a gente e dizer assim, tá, mas era isso mesmo? Vocês iam até lá, daí ele atendia, dava 2 comprimidos e voltava para casa? Estou simplificando, gente, com por certeza. favor.
E eu tenho em casa um exemplo desse, né? Eu tenho filho, Pedro, tem 13 anos, e para ele ir no médico é telemedicina, é fazer da sala de casa, né? Faço o protocolo, né, de uma vez por ano presencial, né? E o restante das demandas, principalmente de uma criança, a telemedicina ajuda muito. Na minha né? casa também esse processo acontece com muita frequência. É isso. Para ele, isso é o processo Normal, né? natural. Estranho pô, mas será que precisa mesmo? Eu tenho que ir lá. É isso que acontece. Lá em casa também tem um de 13 e um de 6. É isso. O de 6 muito mais ainda. Não, aí é natural. É isso. Paulo, nós estamos chegando, né? O papo ele é bom e poderia ser muito mais longo. A gente está chegando, né? Caminhando para o final dessa nossa conversa. Eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que tu enxerga o futuro. Né? A gente trouxe dados que, como eu falei, te perguntei, pô, isso está acontecendo agora. Isso qualquer pessoa pode ter acesso. E para o futuro? O que se imagina, né? O que se já tem de possibilidades para o futuro? Futuro próximo, né? E um futuro não tão próximo assim. Aí, assim, ó, estudos, né? Por exemplo, só na TopMed a gente tem mais de 10, né, processos em desenvolvimento, de inovação para serem aprimorados e lançados. Mas quando a gente olha para o segmento como um todo, Éder, assim, ó, não tem mais teto, né? Não tem mais, assim. Então, as tecnologias estão se aprimorando, isso evolui numa rapidez, né? de uma velocidade que é exponencial, né? Então, a gente vai ter tratamentos ainda mais preditivos, né? Tu vai ter, o que eu vejo de futuro é o indivíduo, de fato, sendo protagonista da saúde dele, né? Ele tendo as informações, ele sabendo se cuidar, é o maior ativo dele, né? Sem dúvida, a economia, o que vai desenvolver muito, né? O maior custo que a gente vai ver, desenvolvimento, e crescimento e evolução, é na saúde e no bem-estar. Longevidade já é fato. Né? Todos viveremos mais, mas hoje ainda não é a certeza de que viveremos mais e bem, né? E o que a gente procura é viver mais e bem, né? Ter efetivamente qualidade de vida, bem-estar, autonomia, né? Isso é muito importante para o ser humano. Eu vejo muita coisa saindo, né? Evoluindo de forma que a tecnologia entregue isso para o indivíduo cada vez de forma mais personalizada, além de preditiva, mas cada vez um cuidado mais personalizado, o que vai contribuir absurdamente para a longevidade e bem-estar. Né? Então, eu vejo isso, a gente vive isso, respira, e todo dia sai alguma proposta no sentido, algumas ainda muito, muito evoluídas para o momento que a gente vive, né? Até porque a gente tem as barreiras aí de legislação, regulatórias, e nós, a TopMed, somos, diria até um pouco conservadores nesse cuidado. A gente entende isso como uma responsabilidade muito grande, né? Que é a vida, a saúde do indivíduo. Mas a gente também não vê retrocesso, e pelo contrário, né? A gente vê avanços em oftalmologia, em dermatologia, a gente vê avanços em muitas áreas, mas sem dúvida a oncologia vai ganhar um terreno importante aí nesse cuidado. Bacana. Valda, muito obrigado por esse tempo que tu dedicou para, né, falar com o nosso público, né? Eu queria que tu deixasse tua mensagem final, né, para quem nos ouviu até aqui, qual que é a importância, né, do cuidado da saúde e né, reforçar ainda mais que hoje a telemedicina é acessível, é segura e prática. A primeira, né, eu acho que a grande mensagem é assim, é ser protagonista. Né? O indivíduo não tem mais a desculpa de dizer, não tive tempo, não pude, não consegui, o médico fulano, cicrano. Não, a responsabilidade é nossa. Né? O que a gente quer para o nosso futuro, nós construímos agora. E a medicina, a tecnologia, só vem reforçar isso. Então, acesso à informação, acesso ao cuidado efetivo, não me automedicar, né? Ter acesso na hora que eu preciso, isso faz uma diferença gigante. Então, assim, proatividade, né? Não deixe para amanhã, não procrastine. A saúde
todo mundo ouviu isso, né? Com certeza os teus pais falavam isso, os meus falavam, eu falo para o meu filho, né? Acho que o maior ativo, o maior bem que nós temos é a saúde, né? Porque quando a gente está bem, a gente não... Tudo pode. Agora, quando a gente não está legal, né? O mundo fica cinza, Tem né? outra dinâmica. Tem outra dinâmica. Então, assim, sejam proativos, né? Busquem esse acesso, interajam, porque esse cuidado certo, na hora certa, pode fazer muita diferença no futuro. Maravilha. Muito bem, mais um episódio concluído com sucesso, com um papo maravilhoso. A gente tem esse objetivo de trazer conversas importantes que ajudem e contribuam no seu dia a dia. Então, você que chegou até aqui e tem ainda outras curiosidades, lembrem, deixe aqui no comentário qual foi a dúvida que a gente vai encaminhar. Curta, compartilha e até a próxima.